em mais um domingo com você nesta Magic Love. E hoje eu estou como? Vocês conseguem ouvir que eu estou escutando música clássica? Pois é, eu estou ultimamente muito ouvindo música clássica, porque algumas pessoas dizem que música clássica, os anjos gostam de música clássica, né? Então, se você quer atrair os anjos para perto de você, dá para escutar? Né? Dizem que os anjos gostam de música clássica, então se você quer atrair os anjos, você coloca música clássica. Outros dizem que o cérebro da gente ativa áreas bem importantes quando a gente escuta música clássica. E já faz um tempo que eu escuto música clássica todos os dias para minha mente funcionar melhor, para ficar mais inspirada, para eu conseguir canalizar as informações de espiritualidade mais fácil, para eu conseguir me concentrar nas minhas atividades. E aí entrei em live, não lembrei de desligar aqui. Nesse momento estamos ouvindo o quê? Vamos dar crédito ao artista. Estamos ouvindo Presto. Estamos ouvindo Presto. Agora vai começar outra coisa. Alegro. Muito que bem. Nada melhor, né, pra gente começar a nossa live de hoje, que é mais uma live preparatória para a nossa Masterclass no dia 1º de julho, né, as 7 conexões do amor, né, que nós estamos aí trabalhando com vocês já há alguns dias, né. Estamos falando de amor, todos nós aqui, a todo tempo, né? Desde o início de junho. Vamos continuar falando sobre isso por mais tempo em todas as lives. E eu venho mais direcionada para a questão dos 7 afetos fundamentais que nós falamos na quarta-feira. Se você não viu a live de quarta, volta lá para assistir, né? Que nós falamos dos 7 afetos fundamentais, que são as formas, né, de lidarmos com as emoções, as necessidades que nós temos ao nos relacionarmos com o outro e a necessidade do outro se relacionar com a gente, né? Então, nós falamos do afeto da conquista, da necessidade de fuga, da necessidade de luta, da necessidade do prazer, da necessidade de ser amado, da necessidade de amar e da necessidade de dominar, né? E então, nós temos muita coisa para falar sobre isso até o dia 1º, até a Masterclass. Mas eu tava falando lá no grupo da comunidade, não no grupo da Masterclass, né? No grupo da comunidade do portal Conexão Astral, que você pode entrar lá a qualquer momento, é só ir no link da bio e ir lá. E lá a gente bate papo, conversa, fala sobre o tempo, fala sobre, enfim, sobre sonhos, sobre tarô do dia, porque as amigas lá, né, que frequentam, têm os seus tarôs e aí tiram da gaveta, fazem uma pergunta, interpretam, compartilham com a gente ajuda, né? Porque somos o quê? Vários tarólogos ali, né? E aí eu tava conversando hoje, né, com as gurias lá, sobre essa questão da Masterclass, né, e desse movimento que nós estamos fazendo, que é um movimento muito de expansão de consciência mesmo, sair do superficial, sabe? Eu quero levar todo mundo para o mesmo nível de consciência em relação às relações, né? Aos relacionamentos românticos, aos relacionamentos amorosos, né? E a gente precisa sair um pouco do vou me relacionar por uma convenção social, porque minha mãe casou, minha avó casou, minha bisavó casou. A família é uma instituição, né, na sociedade. E, gente, Mari, família e Mari é uma coisa que coexiste com a mesma força, tá?
Eu tenho meu marido, eu tenho os meus filhos. Fazia muito tempo que eu não me sentia tão realizada na vida, porque agora nós estamos com todos os nossos filhos lá debaixo do mesmo teto. Quem me conhece sabe que isso para mim é valioso e eu tô curtindo muito essa fase aqui, porque a maioria dos meus filhos são adultos hoje. A gente sabe que essa fase agora que está acontecendo, de todos estarem juntos debaixo do mesmo teto, tem hora para acabar. Então eu tô aproveitando muito meus filhos agora. Então essa coisa assim, ó, quando vocês me ouvem falar de família por convenção, né? Medo de estar sozinho, não, né? Se encontrar, ter a própria individualidade. Nunca eu vou estar me referindo que você pode dispensar essas experiências ou que essas experiências não são úteis ou são fúteis, porque não são. Na minha vida não é, tá? Eu sou casada, vai fazer 18 anos com o Rodrigo agora, né? Nós vivemos juntos, compartilhamos uma vida de muitos desafios, de muitas aventuras, de muitos erros e acertos, né? E assim, tem sido fantástico, maravilhoso poder, né, viver tudo isso com a pessoa que eu amo tanto, que eu admiro tanto, sabe? Eu sou, né, abobada por essa pessoa, tá aqui comigo todo esse tempo, e ao mesmo tempo sei que ele, a recíproca é verdadeira. A gente tocou alguma coisa machucadinha aqui, não sei. Eu sei que a recíproca é verdadeira, então assim, é muito bom amar e ser amado, é muito bom ter família, é muito bom ter os filhos da gente com a gente, aqueles filhos em quem a gente confia, que confiou na gente. Então a gente conseguiu construir aqui uma coisa muito valiosa. O Rodrigo, eu e os nossos filhos, né? Porque não é uma construção só nossa, é uma construção deles também. Eles escolheram fazer essa família ser especial como é. Todos os dias a gente escolhe. Então, quando eu falar aqui, né, sobre buscar individualidade, amor próprio, se priorizar, ter consciência, olhar para as imposições sociais e tudo mais, de forma alguma eu vou estar fazendo uma crítica à família ou ao casamento como uma instituição. Mas também eu acho importante que a gente olhe com consciência para essas instituições, entendeu? Porque assim, ó, a que preço eu estou disposta a pagar para viver numa família, para viver um casamento? Que resultados eu quero disso? Eu estou vivendo um relacionamento só porque é uma instituição estabelecida? Eu quero uma família. Por quê? Por que eu tenho que viver com outra pessoa? Por que eu tenho que ter filhos? Por que eu tenho que ter uma família? Por que eu tenho que ter gato, cachorro, papagaio e periquito? Por quê? Pra quê? Em nome de quê? Eu, Mari, sei os meus motivos. Eu sei. Mas de nenhuma maneira eu abri mão dos meus objetivos, da minha individualidade, das minhas crenças, das minhas escolhas e tudo mais, né? Eu entro nessa instituição estabelecida pela cultura com a consciência do papel que me serve, me cabe dentro dela. Consciente das mudanças que eu quero promover na sociedade através dessa instituição da qual eu faço parte, que é uma família. Que tipo de papel eu quero ter na sociedade, que tipo de exemplo eu quero dar para os meus filhos, que tipo de cidadão eu espero que os meus filhos sejam, que tipo de crenças e valores a gente tá perpetuando através dessa instituição. Eu não tô com o Rodrigo só pra transar e gozar gostoso. Não precisaria estar casada com ele pra isso. Eu não tô com ele só porque ele é massoterapeuta e faz umas massagens de mim bem maneira, de graça. Né? Eu não tô com ele por isso. Não tô com ele porque ele me ajuda a compartilhar as despesas da casa. Nunca foi sobre isso. Entendeu?
foi sobre várias questões que foram estabelecidas por mim desde jovem. O porquê que eu queria ter uma família, o porquê que eu queria ter um companheiro, que companheiro eu queria ter, que filhos eu queria ter, que relações eu queria construir, sabe? Rodrigo, tu nem deu boa noite, tô falando alguma bobagem, amor, que não te representa? Fala aí enquanto eu molho minhas palavras. Não tá falando não. E a questão toda é que no casamento são duas pessoas individuais, né? Então tem que estar com uma pessoa só para suprir alguma coisa que tu acha que te falta. Não, tu tem que estar com essa pessoa inteira, tu tem a tua individualidade, tudo, eu tenho a minha, e nós dois compartilhamos o casamento. E o casamento, né, eu lembro muito do casamento dos meus avós, eles brigavam, né, de vez em quando, a minha avó brigava com ele, ainda xingava porque ele era surdo, daí não dava nem para contar nada para ele. Mas o bom era que ele trabalhava, né, o que eu me lembro, e a avó em casa ali, com os netos agora, né, com os netos, com os filhos, cuidando da casa. E houve uma reviravolta muito grande sobre isso, né, sobre a instituição família. Mas ela tinha individualidade, ela era costureira, ela fazia bolo, era também provedora. E ele é de outro lado. E os dois juntos em casa também, ele cuidava das plantas, cuidava do jardim, cuidava de toda a casa também. E isso é a instituição familiar sadia. Os dois desenvolvendo e fazendo junto. Porque assim, ó, a instituição família, ela faz com que a sociedade seja melhor ou pior. Porque é da família que saem os cidadãos, né? Só que assim, ó, por que eu tô trazendo isso, né? Nós estamos falando dos 7 afetos fundamentais, que é sobre as necessidades humanas, né, dentro das relações. E aí, é muito louco, porque eu tava conversando com o Rodrigo sobre isso, a gente vê muita dificuldade hoje em dia das pessoas entenderem o porquê que elas querem certas coisas, o porquê que elas buscam certas coisas, tipo, eu não sei explicar porquê. Então a tua primeira missão é saber explicar pra ti mesma, é saber compreender, porque, gente, ó, eu tô estudando filosofia, tá? O Rodrigo tá se inscrevendo numa formação de psicanalista clínico, né? Daqui a pouco teremos um psicanalista clínico aqui, né? Então, nós somos estudiosos profundos da natureza humana, né? Porque a filosofia, ela é sobre a construção da humanidade dentro de nós, né? Porque se nós não tivermos consciência da nossa humanidade, a gente não vai ser mais do que animais, mamíferos com um pouco mais de inteligência, que criou um monte de tecnologia para usufruir da vida, da sobrevivência e da perpetuação da espécie. Se eu não sei por que eu tô aqui com o Rodrigo, eu não sei explicar. Então, o que vai acabar acontecendo? A gente só vai transar e se manter. Nós não vamos entregar nada demais para a sociedade. Nós não vamos fazer nada demais, né? Eu crio meus filhos assim que eles podem se manter, eu chuto eles para fora de casa e a vida ensine a eles como eles devem viver. O caralho, eu pari meus filhos, não vai ser a vida ou ninguém que vai ensinar para eles. Eu vou orientá-los, ensiná-los da melhor forma como viver em sociedade, dentro de valores bem estabelecidos. E aí depois eles vão complementar e buscar aquilo que faz sentido para eles, entendeu? Mas com consciência, porque senão você não é diferente de uma folha que é levada ao vento, que não sabe por que tá indo para lá, depois tá indo para lá, movida por instintos inexplicáveis, por movimentos inconscientes. E aí, como é que tem como dar certo um relacionamento? Como é que tem possibilidade de uma pessoa se libertar de relacionamentos abusivos se ela não sabe nem porque ela tá ali, se ela tem medo de sair dali?
Porque se ela não tem clareza sobre ela mesma, se ela não tem clareza sobre as suas motivações, se ela não tem clareza de objetivos, ela só é levada por instintos, medo, né, luta, prazer, sobrevivência, receber afeto, enviesado, tá tudo certo. Gente, e daí? Quando eu sei o que eu quero de um relacionamento, o que eu espero de um companheiro, eu boto em xeque todos os dias. Vocês acham que eu nunca conversei com o Rodrigo sobre o que você quer da sua vida? Muitas vezes. Volte e meia a gente se pergunta: ei, nós estamos se desencontrando? Ei, tu não tá feliz? Tem alguma coisa errada aí? Você tá aqui por quê? Você tá aqui pra quê? Vocês acham que a gente não pergunta um pro outro isso aí? A nossa relação? E é sobre isso, porque um bom relacionamento tem a conversa, né? Principal é: você está bem? O que você quer? Né? Você está bem comigo? Não é só você se doar, e sim também perguntar para o outro ali o que está acontecendo. Por que não está inteiro aqui? O que está faltando? Né? Daí a pessoa, no relacionamento tem que haver a conversa, né? Tu compartilhou pela minha página também? Tá. E tu chamou a galera do grupo? No grupo não, isso não. Boa noite, gurias. Eu tô assinando pra vocês. A Monique tá aí, graças a Deus. Tudo com a Monique fica melhor. Alessandra, boa noite. Olivia, Milena, Carla, Alisson, que na verdade é o Guilherme. Alisson é só um outro nome que ele tem, mas o nome dele de verdade é Guilherme. Daniel Oliver. Olha só, a Carla tava falando exatamente. É tão complexo explicar o porquê, é muito maior pra mim o que eu sinto, a ligação que eu sinto. Aí o Jonathan está aí, B está aí, Felipe está aí, a ligação com a minha filha é inexplicável, incondicional. Pois é, assim, ó, a gente tá com os nossos filhos e com o amor da vida da gente. Eu acho que sem essa ligação inexplicável e incondicional é impossível, né? E filho tem o sangue da gente, é inexplicável e incondicional mesmo, tá? Só que assim, ó, tem que ser um pouco mais que isso. Porque ligação inexplicável e incondicional, a minha gata tem com os filhotes dela. Entendeu? E aí eu vou ser melhor que a minha gata. Concorda com isso? Entende? Porque existe uma coisa chamada instinto. O que é inexplicável e incondicional chama instinto. Né? Ela é a continuação da tua existência, ela é a perpetuação da tua espécie, do teu sangue. É óbvio que você levanta um carro por ela. É óbvio que você mata por ela. Isso aí é instintivo. Só que só viver pelo inexplicável e incondicional não nos faz melhores que os nossos gatos e cachorros. O que nos faz melhores do que os nossos gatos e os nossos cachorros é justamente ter escolhas conscientes, ter missões claras, ter percepção além do que é inexplicável e incondicional. Eu não ficaria com o Rodrigo por causa de uma ligação inexplicável e incondicional. Essa foi a primeira coisa que me ligou a ele, quando nós nem imaginávamos que poderíamos ficar juntos, sabe? A gente era inexplicável que a gente tinha que se ver todos os dias. A gente era colega de trabalho e era inexplicável a atração que nós tínhamos um pelo outro, a ligação que nós tínhamos que começar o dia tomando café juntos, tínhamos que dar um jeito de almoçar juntos, a gente não sabia o porquê, só era bom, só era a melhor coisa que podia acontecer com a gente no nosso dia de trabalho. Mas e depois eu descubro que ele é um babaca? Tu acha que eu vou me apegar num sentimento incondicional? Porque se ele é um babaca, se ele não tem caráter, se os valores dele não se alinham com o meu, se ele é um assassino, se ele é corrupto. Uma vez ele caiu ele foi corrompido por uma situação e eu virei as costas e fui embora. De verdade.
De verdade, fui embora. Você acha que eu e o Rodrigo nunca nos separamos? Pois já nos separamos. Porque ele caiu num papo, ele foi corrompido, num papo corrupto. E aí eu virei as costas e fui embora. Porque pra mim é inegociável a integridade. Eu sou uma pessoa íntegra. Pra mim, eu sou a favor da verdade, entendeu? E a verdade pode ser chata, pode ser feia, pode ser dolorosa. Mas a verdade, eu sou leal a ela. Meu primeiro compromisso na vida é com a verdade e com a integridade, eu estar inteira. Como alguém vai corromper a pessoa que está do meu lado? Uma pessoa corrupta, ela não é íntegra. Concorda comigo? Então eu viro as costas e saio andando, porque eu tenho clareza do que é essencial para mim. Eu não vou me levar por uma situação incondicional, sabe? Vamos respirar. Porque quando a gente sofre muito quando a gente cai nessas falácias de amor romântico incondicional. Porque os homens, eles não ficam com a gente incondicionalmente. Eles têm clareza do que eles querem numa relação. Eles têm clareza do que eles querem de uma mulher. Eles têm clareza do que eles não querem, principalmente. E quando eles não querem, eles chegam a tomar a decisão de ir embora para você convencer eles a voltar. Minha filha, eles têm que ter a certeza que você mudou. Porque por mais que ele te ame, os valores de caráter dele, eu espero, né? Porque pra mim, um homem sem caráter, ou de caráter fraco ainda é pior pra mim. Porque uma pessoa sem caráter, pelo menos ela assume, não tem caráter. Vivo no mundo sem caráter, sou agente do caos, né? Beleza, agora uma pessoa de caráter fraco, ai, eu queria muito estar contigo, mas é que nananã. Fraco, caráter fraco. Queria uma coisa, mas não faz porque A, B, C ou D. Fraco. Ah, eu amo incondicionalmente. Ah, tudo bem, eu poderia amar incondicionalmente. Poderia ser o Rodrigo na minha vida, a pessoa mais querida, mais amável, cheia de tesão, uma transa gostosa, cozinha bem, pai dos meus filhos. Mas caráter fraco me dá eu fico tão broxa. Porque eu tenho clareza dos meus valores, entendeu? Porque eu tenho clareza do que eu quero numa relação. Então, hoje na live, né? Antes da gente seguir com a conversa com o nosso material, que é as 7 conexões do amor, não adianta eu buscar as 7 conexões se eu entender as minhas motivações. Porque se eu não tiver uma causa milionária, se eu não fizer algo importante pela humanidade, como achar a cura do câncer, ou achar uma fonte de energia renovável que não polua o meio ambiente, ou não encontrar a solução do buraco da camada de ozônio, no mínimo uma família decente eu tenho que deixar para continuar aí, né? Para continuar aí, né? Filhos, netos, bisnetos, que nem o Rodrigo. Ai, os meus avós, isso é legado. Os avós dele não estão mais aqui, mas eles deixaram uma memória do que é um relacionamento. Então, qual é a memória que eu quero deixar para os meus netos? Eu já tenho um neto. Quais são as memórias que eu quero deixar para os filhos dos meus netos? Que histórias eu quero que contem sobre mim? Que eu era uma sofredora que vivia um relacionamento tóxico, ou que eu vivia com uma pessoa que tinha o mesmo senso de caráter, verdade, integridade do que eu? Só que não tem como eu olhar para isso sem antes olhar para algumas coisas antes. E aí eu trouxe o tarô, ó, pra gente conversar, tá? Eu trouxe o tarô porque na sexta-feira, né, a Luana trouxe o tarô dela pra falar sobre encontros de alma gêmea, né? E aí eu resolvi um pouquinho antes, né, do encontro da alma gêmea. Ela vai continuar falando sobre isso na live dela na quarta-feira ou na sexta. Não sei quando é que ela vai entrar em live agora. E ela vai continuar falando dos assuntos almas gêmeas, que é extremamente essencial, tá? Para vocês estarem bem preparados para a Masterclass.
Mas eu quis trazer algo antes pra gente fazer um alinhamento, tá? Primeiro, eu trouxe assim, ó, as três cartas do tarô, que é o arcano 0, o louco, o arcano 1, o mago, e o arcano 2, a imperatriz, tá? Por que eu trouxe? Como disse a Lulu, muito bem dito na live dela, não existe no tarô situações ou histórias que um ser humano possa viver que não esteja retratado no tarô. A gente pega ali, né, os 70 e poucos arcanos do tarô, e nos 70 e poucos arcanos do tarô vai ter uma passagem da vida humana, seja ela boa ou ruim, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Maria Isabelle, a Monique, ai meu coração, Lorena Bisinotto, Thaís Zeferino, Verimar, boa noite, Alessandra Baladares, Anne Sampaio, Alessandra de Freitas, Essa live é só para os fortes, tá? Só para quem tem estômago, né? Aqui com a Mari é para quem tá afim de se superar, tá? Não é assuntinho mamãozinho com açúcar, entendeu? Se vocês quiserem ver coisas assim, vão ver uma série na Netflix, já temos isso aí. Aqui é para quem quer realmente ir para um outro nível. Eu falei lá no grupo e tô falando aqui novamente, tá? E pra gente ir para outro nível, a primeira coisa que eu peço para vocês é o que o arcano 0 pede. Se esvaziem. Se esvazie. Por que eu escolhi o tarô prateado das bruxas, né? Porque a imagem desse louco, ela é exatamente aquilo que a gente precisa olhar mesmo, né? Veja que ele tem um rastro aqui e a figura da carta tá lá longe, ó. E se a gente se aproximar bem, a gente vai ver que ele tá olhando para um horizonte, ele não tá olhando para trás, ele tá de costas pra gente, né? Ele tá olhando para um outro futuro. Ele foi caminhando até esse lugar e agora, ó, encostado na árvore da vida, ele está olhando para o futuro, né? Ele não está olhando para trás. E o arcano 0, ele fala muito sobre isso, sobre esvaziar-se, né? O louco pode todas as coisas porque ele se esvazia, porque ele não carrega nada, porque ele é desapegado de tudo. Ele não tem passado, ele não está preocupado com o futuro. Ele é só a alma na sua máxima potencialidade. Então ele é aquela pessoa que pega uma mochila, leva, bota nas costas e sai para viver aquilo que a vida tem para lhe mostrar. Então, para você ir para um próximo nível, seja ele qual for, em qual área da sua vida, você precisa se esvaziar. Você precisa esvaziar o copo, né? Quem é que estava falando isso essa semana? Era você, Bea? Precisa esvaziar, venha de coração aberto, de copo vazio. Porque se você tiver com o copo cheio das suas experiências, dos seus sentimentos, das suas vontades, dos seus quereres, das suas crenças, não cabe mais nada. Daí é que eu tô falando pro vento, tô falando pro nada. Porque você já tá formada, você já tá cheia daquilo que é importante pra você, não precisa de nada, não tem nada novo pra aprender. Entendeu? Então, é a Monique que fala, né? Então, se você quer ir para um próximo nível, entenda que muita coisa que você viveu anteriormente não vai lhe servir para você ir para o próximo nível. Eu agora estou passando por situações que eu estive chocada nos últimos dias. E aí foi pra minha psicóloga e disse, psicóloga, Silvia, o nome dela, Silvia, tu nem imagina, está acontecendo isso comigo, meu Deus do céu, quanta coisa que eu não tô sabendo lidar, estou chocada dela. Parabéns, Mari, tu entenda que esse tipo de problema que tu tá tendo agora é porque tu mudou de nível, é porque aquelas coisas que tu passava antes, nunca mais vai passar. É daí pra cima, é daí por diante. Te acostuma.
E aí eu fiquei pensando, é mesmo, mudou realmente o negócio aqui, é de fato. E aí nenhuma informação que eu tinha adquirido até então me ajudava a lidar com aquela situação ali. Tem pessoas que não estão no lugar que eu estou hoje que elas não podem me ajudar. Não adianta eu pedir conselho para uma pessoa que nunca viveu o que eu vivi, né? Então, aquilo que eu trazia comigo, aquela bagagem, já não me serve mais nesse lugar onde eu estou e para onde eu estou indo, entendeu? Então, aqui, ó, se você quer ir para um outro nível nas suas relações, esvazia o teu copo. Liga um grande foda-se pros teus traumas, pros teus apegos, para tuas vontades. Pensa, como a Alessandra tá falando, pensamentos, comportamentos e até o que os outros fizeram para ti. Eu sempre fui traída, eu tenho dificuldade de confiar no outro, porque até hoje eu só fui traída. Tá, e o que o João tem a ver com o que o Pedro te fez, amiga? Sabe? Não tem nada a ver. Quem disse que o Pedro e o João são a mesma pessoa, são iguais, pensam do mesmo jeito, né? E o Pedro me mandou tomar um floral detox. Esvazia o copo. Esvazia o copo. Não tem como você ir pra frente sem se esvaziar, né? Aí, tá, beleza. Começamos lá no arcano 0, né? Fala alguma coisa aí, amor, enquanto eu embora minhas palavras. Só pra fechar o louco aqui. E o louco ali é pra exatamente tu começar do zero, né? O caminho do meio. É sempre o caminho do meio. Tu voltar pro nível 0. Não trazer nenhuma bagagem do que era antes. Gente, não carregar o que não é teu, não carregar coisas que não são suas, que não estão acrescentando. Então, ir pro louco, sempre quando tá pesado, lembra do louco, vamos esvaziar, tirar tudo aquilo que não tá bom. Né? É subir uma montanha deixando a mochila mais... Quando você vai tirando, hoje eu tava ouvindo, né? Como eu tava falando pras gurias, né? As gurias, a Bea e a Monique, né? Que a gente conversa bastante, né? Eu comecei a cultivar minha mente virtuosa, né? Não sei se vocês lembram de uma... Eu tenho um vídeo que eu gravei aqui, né? Sobre o meu processo de cura financeira, né? Que eu disse que a partir daquele momento, eu ia cultivar minha mente virtuosa, né? Daí eu tô nesse processo e realmente, nota 10, assim, vale muito a pena cultivar uma mente virtuosa, né? E aí, eu tô estudando, como eu disse, filosofia, entre outras coisas, né? E aí, tem uma palestra da professora Lucilena Galvão lá no canal da Nova Acrópole no YouTube. Super recomendo que vocês façam isso. Vão lá conhecer. Ela diz assim, ó, que o 0 é justamente assim, ó. Quando você tira tudo. O que o meio lhe diz, o que o pai e a mãe disse, o que a TV tá dizendo, os seus traumas, as crenças do seu pequeno eu. Ela usa a palavra, ela refere-se ao ego como pequeno eu, né? As paixões do seu pequeno eu. Quando você vai tirando tudo, o que sobra? Sobra o seu eu divino, o seu eu superior. E aí, quando você encontra esse seu eu superior, você é capaz de qualquer coisa. Então, é uma pergunta muito valiosa. Quem sou eu, apesar do outro, apesar do mundo, apesar do meio onde eu vivo? Quem sou eu, né? Essa é a questão. E aí, mas quem sou eu apesar do outro, né? Para eu conseguir entender, eu tenho que ver o que tem no meu meio, né? E essa é a sabedoria do mago, esse é o ensinamento do mago, né? O mago, ele é o mago e consegue criar um fantástico mundo novo,
né? Obrigada, Alessandra. Lá no fundo, lá no início da live eu falei que eu tô muito ouvindo música clássica, né? Porque a música clássica ela ativa partes do cérebro muito, muito valiosas. E além disso, os anjos gostam de música clássica, né? Então, as paredes da casa da gente gostam de música clássica, os móveis gostam de música clássica, tudo fica mais harmonioso com música clássica. Eles fazem uma limpeza muito, a vibração, os hertz da música clássica eleva muito a energia do ambiente. Às vezes eu saio de casa e deixo música clássica tocando para casa ouvir. Sabia? Que a dica. E aí aqui o mago, a sabedoria do mago, voltando aqui, né, fala muito sobre eu saber tudo que está ao meu redor, eu usar o que está ao meu redor a meu favor. Lembra que eu falei que se eu me deixo levar pelo meio, eu não sou diferente de uma folha ao vento, né? Então o mago, a sabedoria do mago é que ele compreende o mundo ao seu redor, ele compreende a natureza, ele compreende a natureza humana, ele compreende tudo que está ao seu redor. Ele tem noção de todas as potencialidades que existem em cada pessoa, em cada circunstância. Ele sabe o que está acontecendo e ele usa aquilo a seu favor. Sabe por quê? Porque o mago, antes de tudo, ele foi o louco. Ele está vazio. Ele olha para o todo sem julgamento. Ele não julga bom ou mal. Ele não julga certo ou errado. Ele só sabe que ele tem um objetivo de ser alguém melhor, de alcançar a sua máxima potencialidade, de transformar o mundo em um lugar melhor, e ele vai usar as informações do seu meio para isso, para que ele possa alcançar o seu objetivo e construir aquilo que ele deseja, né? Então, primeiro eu me esvazio, né? Depois eu observo o que está ao meu redor sem julgamento e vejo, né, como eu posso utilizar o que já existe para me transformar em algo melhor. Eu não olho com julgamento o que está ao meu redor, né? Eu quanto mago, eu quanto alma eterna, tá? Eu não olho com julgamento o que está ao meu redor. Eu olho com uma mente criativa. Como Deus olha para isso? Deus é criatividade pura. Deus transforma tudo o tempo inteiro em algo melhor. Deus é que faz o movimento acontecer. Então, como é a existência dessa caneta, pode ser útil para a humanidade, pode ser útil na expansão do universo. Ah, mas ela é uma caneta velha, feia, barata. Poxa, olha só quanto julgamento. Aí você vai estar fazendo o quê? Abrindo mão de um recurso que pode ser definitivo para tanta coisa. O mago não despreza nenhum recurso. O mago, ele olha para tudo como uma bênção. Uma ferramenta que é capaz de ajudá-la a construir o universo dos seus sonhos, a sua vida ideal. O mago, o arquétipo do mago, ele transforma pó em ouro. Ele faz o elixir da eternidade através de nada. Imagina pó em ouro. Quem é que dá alguma coisa pelo pó? Ninguém, né? Mas é transmutar todo o tempo. O mago, ele pega aquele vazio ali que tu tá, aquele zero, e consegue trazer tudo, transmutar de dentro para fora e utilizar o que tá fora para transformar o que tá dentro para melhor. Na verdade, o mago, ele é o cara que conhece tudo, o que está fora principalmente, né? Sobre o que está dentro, é a terceira chave de hoje, porque hoje eu tô dando 3 chaves para vocês, tá? 3 chaves pro amor, tá? Olha só que importante.
E primeiro, né, sempre pegar o mago antes da próxima chave, lembra no louco, esvazia a mente para ti receber essa terceira chave aí. Não, ó, sem esvaziar o copo, sem esvaziar, se esvaziar-se, né? Sem esvaziar-se, não tem como tu trabalhar a sabedoria do mago. Porque se tu não te esvazia, tu vai julgar. Ai, caneta velha, barata, comum. Pronto, já perdeu. Entendeu? Ah, tá demorando. Já perdeu, julgou. Ah, tá difícil. Já perdeu. Ah, será que acontece? Já perdeu. O será já é um julgamento horroroso. Porque você tá duvidando dos movimentos do tempo de Deus, né? O mago, ele não questiona o tempo. Ele usa o tempo a seu favor. Lembra que, não sei, vocês que estão comigo há mais tempo, né? Já devem ter ouvido a história que eu contei da taróloga que previu o meu encontro com o Rodrigo 4 anos antes de eu conhecê-lo. Tá? Eu soube que ia conhecê-lo 4 anos antes. Ela me descreveu ele exatamente como ele era. E quanto mais o tempo passa, mais faz sentido tudo que ela me disse a respeito dele. E aí, ela não me falou quanto tempo ia levar pra gente se conhecer. E eu sabe que eu não lembro se eu perguntei? Eu não lembro. Eu sei que ela me falou que eu tinha que, até conhecê-lo, estar preparada para esse encontro, para a missão que nós íamos ter juntos. Que eu deveria desenvolver minha mediunidade. Levou 4 anos pra gente se conhecer. Nesses 4 anos, inclusive, eu tive o Kalel, né? O meu filho 2. E o meu segundo filho. E aí, nesse período, foi o período que eu mais estudei. Foi o período que eu mais me conheci. Foi o período que eu mais me desenvolvi como pessoa, indivíduo mesmo, sabe? Porque eu me desliguei daquele relacionamento que eu estava, tipo, vou conviver pacificamente o máximo possível com essa pessoa. Não o tempo inteiro, eu não conseguia, tá? Porque eu era, além de muito jovem, a pessoa e eu tínhamos uma relação muito abusiva. Mas eu parei de olhar para isso, prestar atenção nisso e comecei a utilizar aquele tempo, aquele espaço que eu estava vivendo para mim, para eu desenvolver, para eu buscar aquilo que era importante para mim. E aí eu não percebia, eu não julgava o tempo. Toda lua cheia eu conversava com a lua cheia. Lua cheia, tu deve estar vendo essa pessoa, né, lua cheia? Manda meu sentimento bom para essa pessoa. Eu me conectava com a pessoa, no caso com o Rodrigo, através da lua. Quantas luas foram? Mas eu nem sei, perdi as contas, né? Mas eu usei o tempo a meu favor. Eu nunca voltei lá naquela taróloga com 2 anos, 3 anos depois do jogo e disse assim, bah, Isa, até hoje essa pessoa não apareceu, hein? Eu acho que tava errado aquilo que tu falou, hein? Credo. Reveja aí teus conceitos como taróloga, tá? Ó, muito meia boca. Nunca. Eu usava o tempo a meu favor. Eu confiava na lua. Eu confiava no tempo divino. Eu aproveitei o tempo a meu favor. O mago, ele não questiona. O mago, ele não duvida. O mago, ele sabe que os movimentos do universo estão além do entendimento dele. Ele tem consciência dele. Ele tem consciência do meio dele. Agora, dos caminhos que a divindade faz, ele abre mão de saber porque não cabe a ele. Ele tem plena consciência do seu lugar no mundo, das ferramentas que estão ao seu redor e do que tem fora dele, que é muito além. Entende? Então ele não julga, ele cria o mundo ao redor dele, o paraíso dele, ele obtém o poder dele justamente através dessa consciência. Tem mais alguma coisa pra te falar, amor? Não, e a questão do mago é tu deixar, usar o tempo a favor, porque ele não fica preso no tempo, ele flui com o tempo. E quando ele menos vê, aquilo que ele estava querendo acontece. E leve, né? Ó, aconteceu, surgiu.
Um dia eu tava andando do lado do Rodrigo e falei com a Lua e disse pra ele, a gente não tinha se declarado ainda, eu disse pra ele, gente, eu lembro como se fosse hoje, nós saindo do escritório, eu olhei pra Lua, a Lua era cheia, bem amarela, bem bonita, e aí eu olhei pra Lua, né, e disse pra ele, e disse pro Rodrigo, olha, faz tantos anos que eu espero a minha alma gêmea e agora eu sinto como se ela estivesse tão perto que ela podia estar do meu lado. Detalhe, eu não sabia que era ele. Tu lembra desse dia, amor? E o que tu pensou na hora? Tu sabia que era tu? Que podia ser você? Eu gostaria que fosse. Não sabia. Mas gostaria. Sabe? Então, tipo, é muito doido, gente. A coisa de tu fluir com o universo, né? Uma outra carta que eu trouxe pra vocês hoje, que é a terceira chave, é a sacerdotisa. Viu? Eu trouxe, ó, o 0, o arcano 0, o arcano 1 e o arcano 2. A sacerdotisa, ela é um arquétipo maravilhoso de se trabalhar, porque ela ativa a nossa consciência sobre nós mesmos, né? Ela é o que mais representa o autoconhecimento dentro do tarô, pra mim, tá? Porque ela silencia. Primeiro, ela dá muito valor pro silêncio, tá, gente? E é uma coisa que hoje em dia tá difícil dar valor pro silêncio, tá? As pessoas, elas têm até medo de silenciar. Imagina só, a pessoa manda um WhatsApp pra outra, e se a outra não responde imediatamente, ela já fica puta. Porque ela não sabe lidar com o espaço onde existe o silêncio. Sim, daí surge várias. E aí, em vez de tu deixar o espaço pro silêncio, você começa a colocar um monte de coisa naquele silêncio. Deve estar com outra, não gosta mais de mim, deve estar mentindo, deve estar me enganando, deve estar lá. Coloca um monte de coisa no espaço do silêncio que não existe. E a sacerdotisa, ela respeita o espaço do silêncio. Ela respeita de verdade. Porque ela sabe que no silêncio existe muita sabedoria. Existe muita sabedoria. Existe a eternidade inteira dentro do silêncio. Existe o infinito inteiro dentro do silêncio. Só que as pessoas foram ensinadas a romper com o silêncio em vez de acolher, em vez de contemplar. A sacerdotisa também, ela contempla. Ela contempla os movimentos, ela contempla o tempo, ela contempla tudo. Ela silencia e ela contempla tudo que está ao redor dela. E com isso, ela estuda. Ela faz de tudo material de estudo. Ela estuda. E ela estuda a ela mesma o tempo inteiro. Ela tem os mistérios ela é coroada pela lua, porque ela entende as fases dos ciclos humanos, as fases pelas quais a mente passa. Ela conhece os mistérios da mente humana. Tanto que em alguns aspectos do tarô, ela pode aparecer até como uma pessoa manipuladora, que guarda segredos, que guarda mistérios. Por quê? Porque ela é silenciosa, porque ela é coroada pela sabedoria da lua, do feminino, da intuição. Ela desenvolve o autoconhecimento, ela desenvolve a intuição, ela desenvolve as suas emoções. Ela faz das suas emoções, ó, tu vê que a água tá debaixo do pé dela. Por quê? Porque ela se coloca acima das suas emoções. Ela não nega, porque ela tá com o pezinho aqui, ó, dentro d'água. E, inclusive, ela entende que existe um poder muito grande ali, ó. Tá? A triluna tá ali, ó, refletida. Mas ela sabe que muitas vezes as emoções são só um reflexo da verdade. Não quer dizer que é a verdade propriamente dita, né? Então, ela se coloca acima das emoções. Ela não nega. Ela não deixa de observar.
mas ela se coloca acima das emoções. Ela experimenta as emoções de forma comedida. Porque, em primeiro lugar, ela vê os movimentos divinos que existem dentro dela, tá? Que tá aqui representada por essa trísclia aqui, né? Que é uma cruz celta, né? Que representa a eternidade, o infinito, né? Tá aqui no peito dela, no coração. Ela leva a sabedoria do infinito dentro dela. Ela leva o autoconhecimento, a contemplação, a intuição. Ela separa o joio do trigo, porque ela tem uma mente racional também. Ela vê as coisas com racionalidade. Ela não toma nenhuma decisão precipitada, porque ela observa as leis, ela conhece as leis universais, ela conhece as leis herméticas, ela conhece as leis humanas, ela entende a mente, ela tem uma sabedoria imensa nela. Então ela é uma chave, sim, que nos conecta com o amor, porque não tem como você viver um relacionamento, seja ele profissional ou pessoal, mas aqui nós estamos falando de amor romântico, não tem como tu viver uma relação sadia sem levar em consideração quem você é, como você funciona, quem é o outro, como o outro funciona. E a questão toda dela saber, ela não é levada pelas emoções, ela sabe equilibrar. E o silêncio dela não é porque ela vai ficar calada, mas sim porque ela vai observar até o movimento da outra pessoa. Como é que ela vai poder se utilizar desses movimentos, tá? Porque muitas vezes o silêncio, né? Muitas acham que o silêncio já é a resposta. Não, o silêncio é apenas um caminho para te observar. O que exatamente esse silêncio quer dizer? Porque muitas já vêm dizer, não, o silêncio quer dizer isso, não. Você já encheu o silêncio de um monte de coisa que não é, né? Vou atender. Vai atender, amor? Ah, o Rodrigo vai atender, gente. Dá tchau pras gurias aqui. Oi, tchau. O silêncio, ele é só o silêncio, gente. E não confundam silêncio com passividade. Não confundam o movimento pensado, analisado, a autoanálise, o olhar para si, o olhar para o outro como um movimento de passividade, de aceitar abuso. Não, porque quando tu te conhece, tu não vai aceitar abusos. Tu não vai aceitar que alguém te proponha algo que fuja do seu eu, de quem você é. Entendeu? Então, essas 3 chaves que eu trago hoje aqui para vocês, elas são chaves valiosas para que você possa realmente se organizar para que nunca mais o amor seja algo irracional, uma força que vocês não sabem explicar, que arrasa com vocês. Não, vocês são porções divinas. Como assim? Algo pode ser mais forte do que vocês. O que é mais forte que a gente pode dizer que é vício e paixão. E daí? Você quer ser uma pessoa viciosa e apaixonada? Como eu disse, o que nos faz diferentes? O que me faz diferente da minha gata que tá aqui dormindo? O que me faz diferente de uma folha que está sendo levada pelo vento? Né? Eu viver consciente, é eu ir além do que os outros colocam em mim, do que o mundo diz que eu sou, né? Eu sou uma porção divina que está aqui na Terra. Eu tô aqui por um objetivo maior do que só ser levada por impulsos irracionais e inexplicáveis. Eu deixo o inexplicável para definir o que realmente é inexplicável. Aí, quando a gente diz para vocês, olha, isso aqui tá longe da nossa compreensão, aí não pode. Aí não, mas isso tem que ter uma explicação. Não, então,
A gente deixa para não ter explicação, para não explicar aquilo que não tem explicação. As ações de Deus não têm explicação. O tempo de Deus não tem explicação. As mensagens divinas, muitas vezes, a gente só vai entender quando acontece. Tem situações da espiritualidade que a comunicação, ela nem verbal é. E a sacerdotisa sabe disso. A sacerdotisa, ela sabe colocar palavras onde elas têm que estar. E elas sabem colocar o silêncio onde elas têm que estar. E elas sabem se comunicar com aquilo que não é verbal, que não pode ser dito, que só pode ser sentido com a luz da própria intuição, sabe? Então, para vocês chegarem nas 7 conexões do amor, vocês têm que entender que Deus, a espiritualidade, já nos deixou muitas chaves, muitos códigos para que nós possamos entender os porquês e os motivos de estarmos aqui. O que Ele espera de nós como seres humanos. Ele nos deu códigos morais, códigos humanos para viver. Desde o início, qualquer escrito sagrado. E aqui nós estamos falando da Bíblia, mas poderia ser qualquer outro, que existem muitos escritos sagrados. Inclusive o tarô é um escrito sagrado, porque ele é milenar, né? Ele nos deixou muitos códigos e muitos escritos sagrados para que a gente possa viver plenamente como seres humanos e não somente como animais. Eu tenho que entender esses 7 afetos fundamentais, o buscar, né, conquistar, fugir, lutar, sexualidade, prazer, cuidar, amar, dominar. A gente tem que entender que esses 7 afetos fundamentais, eles são instintos que se encontram em qualquer mamífero. Como eu vou fazer que essas conexões me levem para um estado humano de viver? Como eu vou usar esses instintos para que eu possa fazer diferença no mundo? Para que eu possa instituir uma família que vai deixar um legado no mundo? E legado, como eu falo, não é só achar a cura do câncer ou a solução da camada do ozônio lá. É como aquilo que o Rodrigo falou. Ele lembrar dos avós dele, dos valores daquela família. O que eu quero deixar para os meus netos? Só uma paixão desenfreada? Só conflitos e abusos? Não! Vamos deixar valores e histórias, né? Então é essa mensagem que eu deixo para vocês hoje. Essa mensagem que o tarô traz para vocês hoje. E eu espero vocês nas próximas lives para irem evoluindo. Vamos sair do superficial. Vamos sair do instintivo. Vamos deixar de sermos motivados pelo medo, pelas cobranças sociais, pelas imposições religiosas, por tudo que esperam da gente que a gente não sabe nem porquê. Por que eu quero ter uma família? Por que eu quero casar? Será que eu preciso mesmo de alguém ou não? Né? Tu tem que ter a escolha. Aquilo tem que fazer sentido pra ti. Não é só uma coisa que tu queira sentir. Tem que ir além disso. Tem que fazer diferença. Pensa todos os dias, tá? E se essa for a única vida que eu tiver pra viver, como é que eu vou viver pra não me arrepender? E se hoje for o último dia, quando eu deito minha cabeça no travesseiro, eu vou ter orgulho do que eu fiz no dia de hoje? Eu vou ter orgulho do que eu deixei pra humanidade? Ou eu vou ter vergonha, ou vou ter arrependimentos? Ou eu vou ter sido levado por instintos? Que escolhas você vai fazer hoje? Profundo. Mozart deixa tudo profundo, né? Por quê? Porque eu quero que vocês, vão além do límbico. Vamos além do límbico. Vamos cultivar mentes virtuosas,
amores virtuosos, famílias virtuosas. E não é virtuosos no sentido cristão, aquele sem pecado, blá, blá, blá. Não. Virtuosos perante a existência, perante a natureza, né? Vamos ver o que a Monique está dizendo. Eu sempre ouvi que para se relacionar com alguém, a gente tem que pensar que quer construir um futuro. Se for para começar namoro para ver no que dá, se não der, termina, nem começa. Isso aí é uma coisa. Eu já me relacionei com pessoas só por instinto. Às vezes o que tu tem com aquela pessoa é um tesão da porra. Tá tudo certo. Às vezes tu quer viver aquele momento. Gente, o que eu conheço de mulher que tem amor de pica, vocês me desculpa, tá? O termo esdrúxulo, sabe? Todos os dias, assim, ó, desde que sou uma taróloga, eu vi uma mulher apaixonada por uma, né? Por um tesão, por um gozo. E tá tudo bem, tá? Eu já tive isso. Tá tudo ótimo. Só que você não pensa que você tem que construir uma família com uma pessoa que você só tem tesão. Transou, tem que casar. Não, minha gente. E, ó, isso foi antes faz muitos anos, coisa do passado. Vamos lá, vamos usar camisinha. Vamos beijar na boca e ser feliz. Aquele cara é gostoso, tu quer dar pra ele? Dá pra ele. Tá tudo certo, amanhã é um outro dia. É um novo dia. Você sentir prazer e tesão por alguém não te faz uma pessoa suja. Faz você olhar, sim, pra sua porção mamífera, né? Mas o que faz ser melhor que a minha gata que tá dormindo? É que o que me faz diferente dela é que quando eu tenho tesão, eu sei que eu estou com tesão. E que o que eu vou fazer com aquele tesão? E eu não vou condenar minha vida por causa do tesão. Eu não vou me sacrificar por um tesão. Eu posso dizer sim ou não para aquilo ali. Entendeu? Agora, quando eu assumo um compromisso com alguém, é um compromisso com alguém que tem valores, que tem a ver com o meu, com quem eu quero compartilhar a vida. Lembra? O consorte. O Rodrigo é o meu consorte. É com quem eu compartilho a minha sorte. Se ele fosse um trouxa, um otário, um cara de caráter fraco, um traidor, um desleal, vocês acham que eu ia querer compartilhar a minha sorte com ele? Jamais. Jamais. Agora, se ele fosse só um gostoso, talvez eu tivesse dado pra ele algumas 2, 3 vezes, beijado na boca dele bem gostoso, e tivesse seguido a minha vida. Toca o baile. E tá tudo bem. Entendeu? Só que como a Monique disse, o negócio é ter consciência. Vamos ter consciência. Por isso que a gente tem que aprender a ler os códigos sagrados, tá? Porque a Luana vai vir falar sobre essa diferença, né? Amor é amor, romance é romance, tesão é tesão e o lance é um lance. Tem lugar na nossa vida para isso, só que com consciência. Não se deixe sequestrar por isso. O que nos faz diferente dos outros animais, que também somos, é que a gente não precisa se deixar sequestrar pelos nossos instintos. Entende? Então, assim, a mensagem hoje é essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Parabéns para você que ficou até aqui. Parabéns para você que escolheu estar aqui. Que isso aqui é papo para quem quer ir além. Isso aqui é papo para quem quer crescer de verdade. Isso aqui não é assunto para gente superficial. Isso aqui é uma live para quem quer ser mais, né? Para quem quer se relacionar e para quem quer se conectar com amor como um ser humano, né? Para quem quer deixar legado, para quem quer viver com consciência, para quem quer ter motivos para estar.
não ser levado como uma folha ao vento. Tenha certeza que se você trouxer um pouquinho para você de cada uma dessas chaves, se esvaziar, olhar para o que tem ao redor e olhar para o que tem para dentro, vai ser muito bom. Esse fundo musical, obrigada, vou trazê-la sempre. É que a gente tem que ter muito cuidado com o fundo musical, mas eu sei que música clássica não tem, né, é livre. E se você chegou pro final da live, como foi a Mari, né, a fada Mari, olha o replay depois, vai ficar salvo, para você ver o que foi para cada um. E não esqueça de recomendar para suas amigas, tá? As nossas lives. Durante a semana nós vamos largar os temas das próximas lives e vamos também fazer um compilado dos materiais que a gente distribuiu aqui para vocês, tanto eu quanto a Lulu nos últimos dias, tá? Não esqueçam de vir para a live da Lulu, que vai estar babado. Ela vai falar aí do encontro dos enamorados na próxima live dela. Eu e a Monique vamos, né, fazer um teste boladão para você descobrir quais são os afetos fundamentais que mais são importantes para você. Isso tudo antes do dia 1º. Se prepare para no dia 1º de julho participar da Masterclass gratuita 7 Conexões do Amor. E não perca nenhuma novidade que vai rolar, né? Que tudo vai ser avisado no nosso grupo de avisos lá no WhatsApp. Vai no link da bio, entra no grupo de avisos das 7 Conexões do Amor e fica lá quietinha, não sai de lá, porque quem estiver lá vai ficar sabendo de tudo de antemão, tá bom? Agradeço muito a presença de vocês, amo estar aqui, muito obrigada de verdade e a gente se vê aí durante a semana, tá bom? Tchau, tchau! Mulher.